Eu não posso precisar, mas terá sido por volta do meu primeiro ano no ensino superior enquanto aluno. Portanto, terá sido por volta de 1991, em que na altura há uns amigos, uns colegas, que se iam candidatar no ano a seguir ao meu, tinham pensado em seguir Sociologia e algumas outras opções. Na verdade acabaram por ir para o ISCSP, portanto acabaram por ir para a concorrência, mas lembro-me que na altura foi a primeira vez que eu vi a referência ao ISCTE. Se não se importa, eu vou mencionar também a segunda vez. A segunda vez é digna de nota para mim porque foi uma altura em que eu realmente passei a conhecer bastante bem o ISCTE. Eu, durante o meu percurso enquanto aluno de licenciatura, fiz parte da Associação de Estudantes do Técnico, da direção da Associação de Estudantes do Técnico, e tinha como pasta as relações externas, que era como aquilo se chamava. E o ISCTE partilhava com a Universidade Técnica de Lisboa, na altura, os serviços de ação social, o que significava que as associações de estudantes destas várias escolas tinham que interagir bastante nesse contexto. E eu passei a conhecer muito bem o ISCTE nessa altura. Já cá tinha vindo a uma festa ou a outra, mas a partir daí não foi só o ISCTE, também o ISEG e a Faculdade de Arquitetura e outras escolas, mas o ISCTE foi uma daquelas escolas que eu passei realmente a conhecer bastante bem. Eu venho de uma escola de engenharia, eu estudei no Instituto Superior Técnico, que quando eu lá andei já tinha um equilíbrio de género melhor, mas há uma anecdote, não é uma anedota, mas há um facto curioso das associações de estudantes. Poucos anos antes de eu me candidatar, creio que foram 2 ou 3 anos antes de eu me candidatar à direção, a lista que se candidatou ofereceu uma rosa a todas as estudantes femininas do técnico. E, portanto, a percentagem de alunas era relativamente baixa. As festas do ISCTE eram famosas pelas festas em si, mas sobretudo por uma maior igualdade de género na participação. E continuam, ou seja, o ISCTE continua a ser uma referência nas festas que organiza por estudantes e para estudantes, e não só, mas na altura essa foi também uma outra forma de eu conhecer o ISCTE. Mas realmente quando eu conheci mesmo o ISCTE foi precisamente quando estava na Associação de Estudantes e acabei por colaborar muito com a direção, com a Associação de Estudantes aqui da altura. Fizemos várias coisas em conjunto, até falando em festas, no dia do estudante, eu lembro-me que houve espero não falhar, havia a Associação de Estudantes do Técnico, era a Associação de Estudantes do ISCTE e creio que era a Associação de Estudantes do ISEG, organizámos em conjunto um concerto ali na aula autónoma, perdão, na aula magna, sobralhado. E foi um ano muito interessante e que, lá está, foi uma altura em que eu acabei por ficar a conhecer razoavelmente esta instituição. Eu completei o meu doutoramento no final de 2002 e apesar de logo a minha escolha de curso, ou seja, o curso de Física, tendo algumas saídas profissionais fora da academia, que são mais do que normalmente as pessoas pensam, mas tendo algumas saídas profissionais fora da academia, sobretudo acaba por formar pessoas que têm depois uma carreira mais académica, seja seguindo uma via de investigação, seja seguindo uma via de ensino no sentido de professor universitário. E lá está, na altura eu já tinha conhecimento do ISCTE, já sabia da oferta que tinha a nível de tecnologias. Na altura estávamos a falar ainda cursos pré-Bolonha e, portanto, tínhamos a licenciatura em Informática e Gestão de Empresas, foi a primeira, depois tínhamos Engenharia de Telecomunicações e Informática e Engenharia Informática. E em todas elas há sempre uma formação de base de Física. E tendo terminado então o doutoramento e pensando no que é que havia de fazer a seguir, como muitos colegas meus, tive ali um período de transição / um pós-doc para pensar melhor o que é que ia fazer no resto da vida e acabou por surgir uma oportunidade aqui no ISCTE.
Na altura até foi uma vaga de substituição, está-me a falhar agora o nome da agência, mas havia umas bolsas que eram atribuídas aos assistentes para permitir que eles pudessem fazer o doutoramento e que ficavam isentos do seu serviço docente. Não me lembro, do PEDIP talvez. Exatamente. E foi precisamente assim que eu acabei por vir para o ISCTE. Vários dos assistentes aqui no DCTI estavam nessa situação e foi esse o pé na porta, por assim dizer. As coisas correram depois muito depressa e muito bem. O DCTI ficou satisfeito com o meu trabalho e logo, muito rapidamente, eu passei para uma vaga mais permanente, ou seja, eu passei primeiro para uma vaga de substituição, já não associada a essas bolsas, já uma vaga normal, e depois muito rapidamente passei para professor auxiliar. Eu creio que isto tudo passou em menos de 2 anos, não estou em erro. Mas é diferente. Por exemplo, usando o Instituto Superior Técnico como referência, mas isto seria verdade para qualquer escola de engenharia, há logo um entendimento de base da importância e da centralidade da física em tudo o que é feito na escola. No ISCTE, primeiras vezes que se dizia que havia um físico no ISCTE, a primeira reação era de estranheza, não é? Mas felizmente aplica-se a velha frase comercial do primeiro estranha-se, depois entranha-se, e eu sinceramente sempre senti uma resposta muito positiva. Mas o ambiente dentro do DCTI aproximava-se mais a um ambiente tradicional numa escola de engenharia, portanto não era tanto nesse contexto que se sentia qualquer diferença. A nível do ISCTE foi interessante estabelecer, ter uma muito maior presença das ciências sociais e humanas. Estou a incluir a sociologia e políticas públicas, não estou a excluí-las de maneira nenhuma. E de automaticamente estar muito mais sensibilizado para questões do impacto humano da engenharia, da tecnologia e da importância sociológica daquilo que fazemos e, ao mesmo tempo, também das questões mais económicas e mais de negócio que estão associadas também às coisas que nós fazemos. Às vezes as escolas de engenharia mais tradicionais perdem um bocadinho essas duas questões, ou seja, acabam por se focar muito na tecnologia, propriamente dita, e não têm depois a suficiente, têm alguma, felizmente isso tem vindo a evoluir bastante, mas não têm depois a suficiente sensibilidade para levar para as questões de negócio e para as questões sociais, que fazem muita falta, porque, quer dizer, o que é feito ao nível da engenharia, da tecnologia, afeta todos os estratos da sociedade e os bilhões de pessoas do mundo. É às vezes complicado, ou seja, eu tenho que fazer um esforço maior por explicar às pessoas o que é que eu realmente faço. Ou seja, havendo um entendimento do que é a física, e no meu caso particular dedico-me à física de plasmas e à física computacional, e portanto às vezes é um bocadinho complicado as pessoas perceberem o meu enquadramento dentro do ISCTE. E a verdade é que, do ponto de vista de investigação científica, já ter algumas colaborações aqui dentro, eu realmente não realizo a minha atividade científica principal numa unidade de investigação do ISCTE. Eu estou numa unidade de investigação do Instituto Superior Técnico, onde fazemos investigação em física de plasmas. Eu posso estar a falhar aqui um bocadinho nada com os números, mas grosso modo, 2/3 dos professores que estão ligados às tecnologias aqui no ISCTE realizam investigação no ISCTE. Seja numa unidade de investigação que é do ISCTE, que é o ISTAR, seja no Instituto de Telecomunicações, que é uma unidade de investigação nacional, mas que tem aqui um grupo aqui no ISCTE. E depois há um terço de nós que estão ligados normalmente a grandes laboratórios que são externos ao ISCTE. E, portanto, nesse sentido, no sentido do nosso enquadramento de investigação, lá está, há duas
uma unidade de investigação mesmo do ISCTE, outra que é nacional, mas que pronto, lá está, tal e qual como os professores do Instituto Superior Técnico que fazem investigação no IT, estamos basicamente na mesma situação. Esses professores fazem investigação em unidades do ISCTE e tentam estabelecer pontos. É uma coisa que se tenta fazer repetidamente. As pessoas que fazem investigação em unidades de investigação fora do ISCTE também tentam, mas obviamente as coisas são às vezes um bocadinho mais complicadas. Isso tem mais a ver com questões de relacionamento institucional e de ser mais fácil ou mais difícil identificar oportunidades. Se me perguntam se nós já atingimos todo o nível de cooperação e entrosamento que gostaríamos de atingir, eu diria rapidamente que não. Há todo um conjunto de oportunidades por explorar. Mas é preciso... Ainda falta eu acho que uma das coisas que leva a que esse entrosamento não exista ainda ao nível que devia existir e que eu gostava que existisse, tem a ver às vezes com não quero exagerar, mas alguma incompreensão da outra parte. Ou melhor, sobre o que é que realmente a outra parte é. Assim fica melhor. Ou seja, é verdade que às vezes do lado das tecnologias, apesar do ISCTE estar facilitado, não existir o devido entendimento do que é que a sociologia faz, ou mesmo a gestão, ou mesmo a economia, ou a antropologia, e por aí fora. Mesmo, às vezes, o urbanismo, às vezes mesmo dentro da Escola de Tecnologias e Arquitetura, embora lá está, aí já as coisas já são mais facilitadas, até porque em muitos casos fazem investigação na mesma unidade de investigação, mesmo às vezes só fazer pontes entre tecnologias mais fundamentais e a arquitetura ou o urbanismo. Há ali coisas muito interessantes a fazer e são feitas, mas mesmo assim, às vezes não há um devido entendimento de parte a parte do que é que a outra parte é. E lá está, aquilo que é desenvolvido no DCTI é muito mais do que fazer folhas de Excel ou realizar meia dúzia de contas. E nesse sentido, às vezes, há aqui as áreas de investigação em que o DCTI e as tecnologias investem e às vezes as colaborações que se tentam, tanto às vezes aquilo que o DCTI gostaria de ver do lado das ciências sociais é excessivamente simples, pondo a coisa desta forma, como o reverso também é verdade. E às vezes é difícil encontrar este equilíbrio, encontrar este entendimento mútuo, mas as oportunidades existem e lá está, lentamente tem-se avançando. O entrosamento, por exemplo, entre as tecnologias e a arquitetura, que de certa forma é fomentado pela criação da Escola de Tecnologias e Arquitetura, é talvez um bom exemplo, porque, embora essa discussão já exista no seio da arquitetura, é com uma relação com pessoas que realizam investigação mesmo em áreas tecnológicas e que não fazem investigação em arquitetura, e na descoberta da possível fusão e junção entre as duas áreas, que se encontram coisas extremamente interessantes. O ISCTE tem, por exemplo, a classificação oficial, não sei qual é, vamos chamar de laboratório, de fabricação digital, em que realmente é uma situação em que realmente se tem ali uma junção de muitas áreas do saber num laboratório que está unicamente equipada, tem equipamento que não existe em mais sítio nenhum e que permite a realização de fabricação digital, que por sua vez permite investigação científica e ensino feitos de uma forma que não está acessível a outras instituições. E em que realmente existe isso, existe uma colaboração, uma simbiose entre duas áreas, não são disjuntas, claro que são, mas nenhumas são, mas que são diferentes. E existe realmente essa oportunidade. E essa, lá está, mais uma vez, eu não podia ser mais a favor, e aliás é uma oportunidade que o ISCTE tem e que outras escolas não têm. Ou seja, nós, na verdade, acabamos por ter num campus com uma área razoavelmente pequena, um muito grande conjunto de áreas do saber. E parece, e apesar de, lá está, seja com telemóveis ou videochamadas, nós podermos estar relativamente próximos uns dos outros, independentemente da distância geográfica, a verdade é que a distância geográfica continua a ser um obstáculo tremendo. E o facto de eu me cruzar no corredor com alguém de outra área é 2/3 do trabalho.
E isso, lá está, isso às vezes é muito difícil de acontecer noutras instituições.